Está tendo uma falta no mercado do Ozempic porque a demanda está cada vez maior. O Ozempic ele foi inicialmente feito para o tratamento de diabetes. Então ele melhora realmente a sensibilidade da insulina e ele melhora a liberação da insulina. A insulina é um hormônio que metaboliza a glicose. E, coincidentemente, é um hormônio que está também envolvido no emagrecimento. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente precisa melhorar cada vez mais a sensibilidade à insulina. O Ozempic ele não melhora só isso. Ele também trabalha no centro de saciedade do nosso cérebro. Então, isso ele sacia mais e você tem menos fome. Então, esse é uma das indicações, são pessoas que realmente têm uma compulsão muito grande por alimento, que gostam muito de comer, e a gente tem uma indicação da semaglutida. Porém, a gente precisa ter outros fatores para avaliar. Tem muita gente que usa a canetinha e diz, doutor, não tenho resultado. Tem muita gente que começa a usar a canetinha e começa a ter muita náusea, tem prisão de ventre. Então você precisa trabalhar os pilares da tua saúde antes de usar a canetinha ou até ao mesmo tempo que estiver usando a canetinha. Então uma das coisas que eu falo muito é intestino. Nada adianta tu estar tentando emagrecer se o teu intestino ele não está saudável. E quando a gente fala de saúde intestinal, eu estou falando de digestão. Então a gente precisa ter uma boa digestão. Eu estou falando de ir ao banheiro todos os dias. Eu estou falando da qualidade das tuas fezes. O cocô ideal é aquele cocô que saia macio, que ele saia que nem uma banana e vá para o fundo do vaso. Então a gente precisa modular o teu intestino adequadamente. Até porque tem muita dúvida, doutor, se eu terminar a canetinha, se eu deixar de usar, eu vou engordar tudo de novo? E a resposta é depende. Se tu mudar os teus hábitos, aproveitar o tempo que tu está usando a canetinha para mudar os teus hábitos, o teu intestino, para melhorar o teu intestino, tu não vai voltar. Agora, se tu voltar realmente a consumir alimentos ruins, a piorar cada vez mais o teu intestino, você vai voltar realmente a ganhar peso e a ganhar gordura e ficar novamente com sobrepeso. Então, você precisa começar a entender esses pilares. E aí tem muita gente, uma das coisas que a canetinha faz muito é constipação. E ela constipa muitas vezes porque ela diminui o peristaltismo intestinal também. Então é fundamental, paralelo a usar a canetinha, você ter uma boa ingesta de fibras, você ter uma boa ingesta de água. Tem muita gente que esquece de água. Você precisa de pelo menos aí de 30 ml por quilo de peso de água, ou seja, uma pessoa de 80 quilos, ideal é 2,5 litros, 3 litros de água, no mínimo por dia, para que você realmente tenha um intestino funcionando adequadamente. E tem muita gente que tem náuseas, né? E essas náuseas eu tenho que respeitar adequadamente, porque tem pessoas que têm mais sensibilidade. Agora, o que eu falo muito nos meus pacientes é cuidado. Você tem uma sensibilidade aumentada, você precisa respeitar cada vez mais a tua alimentação. E eu falo isso, não tem, o pessoal diz, tem algum trabalho que proíbe usar canetinha, por exemplo, tomando refrigerante? Não. Mas a gente sabe que o número de casos de náuseas, de efeitos colaterais do Ozempic, aumentam quando você está ingerindo uma comida muito inflamatória, com refrigerante, fast food. Então, peço muito para não usar a canetinha junto com essa dieta. A gente precisa de uma dieta adequada. Além disso, o álcool. A canetinha não combina com álcool adequadamente. E a gente precisa, para a gente ter um melhor resultado dela, a gente tem que respeitar o intestino. E a primeira coisa para respeitar o intestino é tirar alimentações inflamatórias. É tirar realmente os hábitos ruins. E aí sim você vai conseguir ter o melhor resultado do Ozempic. Então, uma das coisas que, fora essa questão dos efeitos colaterais, tem pessoas que não respondem bem ao Ozempic, por quê? Porque não entendem que o emagrecimento vai depender também, além do intestino, da tireoide. Você vai saber como é que está a questão da tua adrenal, teu cortisol, até a questão hormonal da testosterona. A gente precisa avaliar novamente, adequadamente, para saber se tu vai responder bem a para um metabolismo adequado. Não adianta tu comer menos com a canetinha, mas o teu metabolismo está baixo. Tu não vai conseguir emagrecer.
Então, você só vai gastar dinheiro. Por isso que é interessante você ter uma avaliação junto com o médico que entende de metabolismo, tá? De longevidade, da medicina preventiva. Uma das coisas que eu falo muito com meus pacientes, quem está faltando o Ozempic de 1 miligrama, a semaglutida, e também tem no mercado o Wegovy, que é destinado mais para o emagrecimento, mas é a mesma semaglutida. Como está faltando muito na farmácia de 1 miligrama, eu indico o Wegovy, ou então você pode partir para o Ozempic de 0,25, 0,5. E aí você usa a dosagem de acordo com o que teu médico mandar. O que está dizendo na bula com relação à dosagem? A dosagem do Ozempic ela é semanal, tá? Uma vez por semana. Só que existe uma prática, né? Uma prática off-label que faz ela diária para alguns pacientes ou então ela 3 vezes na semana. O ideal é que a gente, nessas 3 doses, ou então ela diária, ao juntar tudo, vai dar como se fosse uma dose semanal. Então, isso vai variar realmente de profissional para profissional, de resultado que ele tem no dia a dia com essa prática de botar diário ou botar uma vez por semana. Mas a bula fala uma vez por semana, tá? E uma das coisas que, doutor, eu tenho que ficar usando para sempre a canetinha, e a resposta é depende também. A obesidade é uma doença crônica, então você vai passar, boa parte dos pacientes vão passar a usar por um bom período de tempo. Só que se você muda os hábitos rapidamente, se você associa um bom jejum intermitente, que eu falo muito sobre jejum junto com isso aqui, e se você realmente tem uma perda significativa, mais rápido a gente vai conseguir desmamar isso aqui. E quando a gente desmamar, a intenção da gente é que você não volte a ganhar peso, você não volte a engordar. E aí tudo vai depender como é que está o teu comportamento diante de todo o processo que a gente passou. Você conseguiu ter prazer na alimentação, ter prazer numa atividade física, mudar todos esses hábitos. Então tudo isso vai ser realmente importante para que você não volte a ganhar peso e você continue realmente com saúde, com energia, com disposição. Outra coisa que tem muita dúvida, né? E que acontece com alguns pacientes doutor, o meu libido diminuiu, ou então a minha performance diminuiu no meu esporte. Uma das coisas que o Ozempic faz é você sacia, você não tem uma alimentação adequada, você acaba tendo uma ingesta menor de alimentos, e se você for fazer um exercício muito intenso, ele pode, com certeza, pode influenciar na performance desse exercício. Ou até na questão do libido, da saúde sexual, se você tem uma alimentação com uma base alimentar de energia muito menor, isso pode influenciar também no desempenho sexual. Então a gente precisa tomar um certo cuidado e entender como é que a gente vai, como é toda a tua rotina de vida, como é que tu está querendo encaixar o Ozempic no teu dia a dia, tá? O emagrecimento é uma doença que é considerada doença desde 2013 e a gente precisa encarar de maneira séria. E não é só uma questão de uma caneta que vai resolver o teu problema. A gente precisa mudar várias outras coisas. Eu falo muito, nós somos corpo, espírito e mente. Então não adianta eu entrar com um remédio em si e não entender como é que está a sua mente, como é que está metabolicamente o seu corpo. E o espiritual também conta. A gente ter o espiritual alimentado, ele é importante também para o emagrecimento, tá bom? Fica comigo depois para mais vídeos, a gente vai falar de outras coisas. Mandem dúvidas através do direct, que a gente vai estar respondendo algumas coisas sobre a canetinha e sobre assuntos que vocês queiram ouvir falar, tá bom? Até mais.